Louvado seja Deus, não é? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, então os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Sabemos que Israel é a manifestação visível de que existe um Deus nos céus, não é? Israel é a manifestação visível, palpável, aonde revela que Deus realmente existe e que o curso da palavra de Deus dada a essa nação é a esperança nossa de que a vinda de Jesus para alcançar a nós gentios por essa graça maravilhosa, que é um favor que nós não merecemos, mas nós fomos alcançados por esta graça. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Israel, que para nós é a figura visível do Deus invisível. Porque Jesus foi um judeu. Jesus foi judeu. Jesus nasceu naquelas terras. E sabemos que esta viva esperança que temos de um dia encontrar com o Senhor foi visitada a terra de Israel por este que nós aguardamos ansiosamente para vê-lo na eternidade. Amém? Então essa é a nossa viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o irmão Mauro, que Deus abençoe pelo copo de água. A Claudete já chegou aqui, já falou assim: pastor, pode deixar que eu vou dar uma lavada no copo, né? E nós estamos aqui sendo abençoados por essa água abençoada. Não é água benta, mas é abençoada. Amém? Glória a Deus. Ter o culto de ensino ou ter uma reunião de ensino da palavra é de suma importância para todos aqueles que querem ter um relacionamento com o Senhor. Muitas vezes as pessoas imaginam que um relacionamento com Deus é quando nós sentimos Deus e nós choramos ou pulamos de alegria ou vemos algum ato fenomenal espiritual. Mas um relacionamento com Deus é um relacionamento aonde a palavra de Deus traz em nós algo que nós mesmos não temos por si só. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, aqueles que viveram, aqueles que percorreram o caminho da obediência ao Senhor, tiveram uma confiança extrema na palavra dita desse Deus, de forma a Deus, antes de um líder entrar na nação para se tornar nação, nas terras para a conquista, como Josué, aonde Deus vem para eles assim: Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, porque assim farás prosperar os teus caminhos. Então, a palavra do Senhor traz para nós uma confiança e uma esperança de que Deus tem cuidado de nós. Por isso que o nosso relacionamento não é apenas quando sentimos a sua presença, quando sentimos a presença de Deus. Porque se nós tivéssemos uma fé apenas de sentir, no dia que nós não sentimos Deus, Deus não traz em nós uma confiança, por isso eu posso abandonar a fé. Mas o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Ele não disse: eu levo a tua presença para eu não pecar contra ti. Não, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por quê? Porque vale mais a palavra dele nos nossos caminhos do que apenas sentir a sua presença. Porque quem tem a palavra do Senhor foge do pecado, e o pecado que distancia o homem de Deus não tem eficácia para trazer maldições naquilo que Deus abençoou. Aleluia. Amém? Então, que possamos, assim bem como a palavra do Senhor, a cada dia ter desejo nas reuniões de ensino, porque nas reuniões de ensino da palavra do Senhor é o alimento para todo cristão, é o alimento para todo aquele que quer ter uma vida com o Senhor. Esconder a palavra do Senhor no coração. Jesus, ele andando com seus discípulos, ele disse:
vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Aleluia. Então a palavra tem poder para limpar. Aleluia. A palavra tem poder para purificar. Glória a Deus. Aleluia. E é pela palavra do Senhor que nós caminhamos para ver os milagres do Senhor. Por isso disse Pedro: conforme a tua palavra, estou indo em tua direção. E Pedro anda e caminha por cima das águas. É por cima das águas, ou seja, é pela palavra de Deus que nós temos a prosperidade em tempo de necessidade e abundância no tempo de calmaria. Por isso que Pedro, ao ouvir Jesus dizendo, Pedro disse para Jesus: pescamos a noite toda e nada apanhamos. Aí Jesus diz: lance a rede pelo lado direito. Como diz o Senhor, segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. Aleluia. E eles lançaram a rede, e a rede quase se rompia, eles quase não tinham força para colocar a quantidade de peixes para cima do barco. Aleluia. Pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Amém? Aí eu pergunto: que vale mais, a presença ou a palavra? Eu fico com a palavra que atrai a presença. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Maravilha. A palavra de Deus não é para adquirir conhecimento, porque nós não apenas adquirimos conhecimento pela palavra, nós adquirimos um estilo de vida. Então, o poder da palavra é maravilhoso para nós. Aquele que não tem prazer num culto ou numa reunião de ensino da palavra, está fadado ao fracasso, está fadado a ser envergonhado pelo mal. Haja vista que o mal, para tentar alguém, ele usa a palavra de Deus. Amém? Estejamos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá. Já que é um culto de ensino, e nós não apenas queremos ensinar uma teologia, não é? Porque a teologia, muitas vezes, algumas pessoas pensam que o culto de ensino é para aprender teologia. Sim, aprendemos muitas coisas, mas o culto de ensino, agregam-se pessoas intelectuais e analfabetos, indoutos ou conhecedores. Um culto de ensino ou uma reunião de ensino, encontra-se pessoas novas com pessoas de idade. Encontra-se pessoas que se converteu há pouco tempo e pessoas que caminham há muito tempo. Então, num culto de ensino, o pregador, o ensinador, que é aquele que tem a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, traz a sua palavra de forma a todos serem saciados. Jesus, quando ensinava a palavra do reino, confundia os teólogos. Vou repetir: quando Jesus ensinava a palavra do reino, ele colocava a cabeça dos religiosos, dos teólogos, em parafuso, porque eles não conseguiam atingir o nível espiritual da palavra pregada que Jesus ensinava. E Jesus descodifica isso, porque isso, como um código, como algo que está entrelaçado, aquele que recebe Jesus, ele vai dizer que aquele que não se torna como uma criança não pode compreender o reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus. A palavra de Deus é revelada aos pequeninos, aqueles que, na sua diminuta condição perante Deus, se coloca para conhecer o Deus grande que se revela a todos, desde o menor ao maior. Então, nas nossas reuniões de ensinos, nós não adquirimos apenas conhecimento, nós vivemos uma prática ou ensinamos uma prática de vida. Haja vista, se nós colocássemos em prática aquilo que nós já aprendemos, não precisaríamos aprender mais nada. Forte, hein? Não é? Nós não precisaríamos conhecer mais nada, adquirir mais conhecimento. Se só aplicarmos aquilo que nós já conhecemos, o reino de Deus é edificado através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então a nossa reunião de ensino, ela alcança as pessoas de forma a todos chegarem a uma conclusão no final da reunião. Eu entendi alguma coisa, eu compreendi alguma coisa, e este é o propósito do meu coração, que está voltado para o Senhor, para o ensino, de forma a todos compreenderem a vontade do Senhor. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre a alma. A alma
é o elemento que compõe esta tricotomia humana, o ser humano, barro espiritual, ser humano, ser entidade espiritual, algo invisível, humano, humus, terra. Então, a entidade invisível dentro deste barro, humus, terra. Então, a alma é o elemento que conduz aos sentimentos. O homem desconectado com Deus perde o sentido da vida, se aprofunda no seu pecado por aquilo que vê e não por aquilo que tem de instinto dentro de você, se aprofunda em enfermidades que alojam-se na alma, que é o sentimento. Não vamos nos deter nisso, haja vista que nós já passamos aqui 3 terça-feira e eu tenho mais coisas pela frente. Então, ensinamos sobre a natureza humana caída, que precisa ser resgatada novamente para trazer cura para a sua alma, e isso só vem de Deus. O psicólogo, aqueles que tratam, não é errado, assim bem como nós também passamos pelos médicos, e os médicos que tratam do nosso corpo, quando nós quebramos um osso, quando nós não estamos bem do coração, quando não estamos bem dos rins, quando não estamos bem, enfim, dos órgãos internos ou externos, nós procuramos um médico. Também não é errado uma pessoa procurar um psicólogo. Também não é errado uma pessoa tratar-se com um psicólogo. Eu posso dizer que o maior psicólogo de todos os tempos foi Jesus. Jesus tratou da síndrome de pequenez, da síndrome do isolamento. Jesus tratou de pessoas que estavam passando por síndromes terríveis. Jesus, como maior psicólogo, tratou das pessoas. Então, Jesus ele veio religar novamente a criatura ao Criador. Haja vista que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, a nossa comunhão com o Senhor e a nossa ligação com o Senhor é o ser espiritual que habita em nós. Pode se tratar com o psicólogo, porém trata-se apenas do corpo. Mas o Jesus do qual nós cremos trata o espiritual. O psicólogo trata apenas de remediar a dor, mas Jesus traz cura para a alma ferida. Aleluia, glória a Deus. Jesus traz cura para todos aqueles que estão feridos espiritualmente. Então passamos aqui alguns dias falando sobre as enfermidades que nós estamos propensos devido ao pecado que passamos ou que recebemos como herança dos antepassados em Adão, e aqueles que nós passamos a desenvolver devido a um estilo de vida, desde a nascença até a vida quando se encontra com o Senhor. Então, nós entendemos que a alma, ela precisa ser curada dos seus traumas. Pastor, mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus e creio que toda maldição caiu por terra. Também acredito. Mas o que na realidade Jesus fez por mim e fez por você é nos trazer novamente em resgate a Deus. Aonde? No Espírito, como Deus é Espírito. Deus nos resgata no Espírito, mas a minha alma ainda tem traumas. A minha alma ainda tem coisas que precisam ser saradas, tratadas, para novamente nós, como a alma sadia, nos voltarmos para aquela sede que temos de Deus. Tem pessoas que passou pela cruz do Calvário, passou pela crença e a fé em Jesus, quando se converteu, mas ao decorrer do caminho se desviou da fé. Por quê? Porque tem uma alma que não foi sarada. E nós, irmãos, podemos estar atentos, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Porque nós temos um ser em nós que, se não tratado, nos leva e afasta de Deus e do propósito do Senhor. Isto é a nossa alma. A nossa alma tem poder para nos afastar de Deus, nos distanciar de Deus. A nossa alma tem poder para isso. Como pastor, como ministro do Evangelho, que acompanha pessoas, lida com pessoas, já vi N situações, tirando pessoas do propósito da salvação, não é? Pelo simples não aperto de mão, por uma simples negligência na visita, quando necessitado,
por uma simples palavra colocada, por um simples ato cometido, esta pessoa abandona a fé. Por quê? Porque a alma precisa passar por uma cura, e a cura só vem através do entendimento. Eu preciso de cura nesta área, eu preciso ser curado. Nós ensinamos que existem dois grupos: aquele que sabe que tem a doença na alma e não quer tratar, e aquele que sabe que tem a doença na alma e se dispõe a tratar. Então, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil ser diagnosticado, e depois de diagnosticado, ser passado uma medicação, e nessa medicação ver o resultado da cura. Assim bem como o nosso corpo físico, que é tratado por um homem, que é um médico que passou por um estudo, conhecimento humano a respeito desta anatomia humana, conhece a patologia humana de forma ao avesso. Ele, quando você mostra sintomas da sua dor, ele identifica a sua dor, com os exames confirma aquilo e trata esta enfermidade. Assim bem como ser um pastor, ser um ministro do evangelho é a mesma coisa, é identificar a dor, identificar a enfermidade na alma, e nessa identificação passar uma receita, e esta pessoa ser medicada e ser curada da sua enfermidade. Haja vista que nós estamos vendo nos dias de hoje uma confusão muito grande concernente a isso. Libertação e cura da alma, não tem nada a ver isso. Porque libertação, quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de possessão do espírito. Quando uma pessoa está possessa, alguém me perguntou assim: pastor, uma pessoa que passa por libertação, ela recebe cura na alma? Não. Libertação é uma coisa, cura da alma é outra. O diabo não possui a alma da pessoa, o diabo possui o espírito da pessoa. É por isso que um espírito dominado por uma entidade espiritual, a alma desta pessoa está sujeita às vontades daquele espírito. Assim bem como aquele que se enche do Espírito de Deus, leva a sua alma a sujeitar-se à vontade do Espírito Santo de Deus. Então, libertação é uma coisa, eu vou ensinar também sobre isso. Libertação é uma coisa, trazer liberdade a um cativo é uma coisa, mas automaticamente esta pessoa que foi liberta de uma entidade espiritual, seja ela de uma possessão, ou seja ela de um tomar em parte do corpo, esta pessoa precisa entender que após a libertação, ela precisa ser curada. É por isso que os ministérios da igreja, uma igreja não pode ter só profecia, uma igreja não pode ter só palavra, uma igreja não pode ter só oração, uma igreja não pode ser só construir templo, uma igreja não pode ser só evangelismo. A igreja tem que ter os 5 ministérios compostos dentro da igreja. Por quê? Porque o apóstolo é enviado para o campo, ganha as almas, arrebanha um povo, deixa o evangelista trazer a libertação, e da sua libertação vem o pastor para cuidar, e vem o doutor para cuidar do pastor, e vem o profeta para profetizar. Então a igreja tem que haver os 5 ministérios. É por isso que os nossos cultos tem que haver um culto racional e com entendimento. Tem noites de reuniões em que os ministérios proféticos estão ativos, em que os ministérios proféticos estão tocando pessoas, em que Deus está tomando pessoas em profecia. Isso é visto no nosso meio. O Espírito de Deus, que capacitou a cada um, é ministro desta pessoa, e essa pessoa passa a ministrar na vida de alguém, quando assim há necessidade. O ministério do ensino da palavra é o ministério onde o que recebe a unção do Espírito de Deus para ministrar coisas que não é comum nós ouvirmos em reuniões. Não é comum nós ouvirmos em reuniões que nós estamos unidos. E como assim, bem os evangelistas e os apóstolos, que são aqueles que estão diretamente ligados aos espíritos na vida das pessoas e trazem libertação. Uma vez uma alma ganha, uma vez uma alma sendo salva e liberta, esta alma precisa passar pelo ensino, aonde ela vai disciplinar a sua alma, ela vai trazer correção e cura para a sua alma.
Então, nós queremos uma igreja sadia, aonde seja uma igreja que move nos dons do Espírito Santo, que move na palavra, que move na revelação, que move no evangelismo e missões, que move no ministério profético. Eu creio nisso piamente. Então, quando nós vemos uma pessoa sendo liberta, não mostra para nós que esta pessoa permanecerá na presença de Deus. Quando nós vemos uma pessoa sendo liberta por um espírito, aquela pessoa não sinaliza a nós que ela está apta a permanecer até o final da sua vida na fé. Haja vista que existem pessoas que aderem à fé depois de ser liberto, mas com o caminhar do tempo, uma alma enferma que precisa de cura, não passando ela por esta cura de entendimento, aonde que é o ponto fraco da minha alma, e quando a pessoa assim passa por este esclarecimento, a chance e a probabilidade desta pessoa permanecer firme na fé é quase que 100%. Quando uma pessoa está sendo tratada pelo Senhor, esta pessoa, ela está apta para o reino dos céus. Amém? Então, o poder que a palavra de Deus tem é para revelar a nós a vontade de Deus e assim bem como receitar para nós o caminho mais excelente. Eu, como ministro, tenho visto muitas coisas acontecerem através de uma alma enferma, de uma alma doente, mesmo sendo liberto pelo Senhor, mesmo sendo liberto. Quando estas coisas são esclarecidas, e eu começo a enxergar isso, e assim bem como também você passa a enxergar a partir deste momento que Deus traz luz. Quando Deus traz luz no nosso entendimento, é para nós passarmos a observar certas coisas à nossa volta. Quando Deus traz luz no nosso entendimento. Então, Deus trazendo luz no nosso entendimento, Ele quer revelar para nós o caminho mais excelente, o caminho melhor, o caminho para a libertação. Por isso que Jesus caminhou com 12 num período de 3 anos e meio. E Jesus caminhou num período integral. Jesus caminhou com eles dia e noite, estiveram juntos nas aventuras da pregação do Evangelho. Isto é que os evangelistas deixam para nós escrito. Mas o que aconteceu que os evangelistas não deixaram escrito? É aí que eu posso entender, irmãos, olha que revelação, é aí que eu posso entender, no relacionamento sadio da igreja, nós podemos comparar o relacionamento sadio de Jesus com os discípulos. Não tem como nós sermos curados na alma se Deus não usar pessoas para nos curar. Amém? Não existe cura na alma sem o auxílio de pessoas. Não tem um ditado que diz assim, com ferro afia, um negócio assim? Não é? Mais ou menos assim, né? Com ferro fere. Não, mas tem um que o ferro afia, é um negócio assim, não é? Então logo nós entendemos que é necessário, assim bem como a cura para uma enfermidade está no veneno daquilo que mata. A cura para a enfermidade está no veneno que mata, porém é a porção adequada. Pode ver, uma pessoa picada pela cobra, uma porção do veneno injetado no organismo traz cura. Então, logo nós entendemos que tudo aquilo que nós passamos dentro de um relacionamento pessoal, nós podemos comparar o relacionamento de Jesus com as pessoas. Irmãos, você já imaginou? Vamos ver Jesus, olha só, vamos ver Jesus de um lado que você não conhecia? Você sabia que Jesus era duro nas suas palavras? Muitas pessoas pintam Jesus de cabelo comprido, olhos azuis, fala mansa, quieto, tranquilo, calmo. Um líder calmo, normal, é quase que anjo. Amém? Um líder normal, calmo, é quase que anjo. Mas olha só, Jesus caminhava com os discípulos. Você já imaginou Jesus dando uma dura nos seus discípulos, porque eles estavam impedindo as crianças de chegar até Ele? Você consegue imaginar Jesus chamando a atenção dos seus discípulos, diga-se de passagem, no final de 3 anos e meio caminhando junto, e olhando para um e dizendo assim, para trás de mim, Satanás? Você conseguia imaginar Jesus sendo
agressivo a tal ponto de entrar no templo chutando e arrebentando o templo, a mesas dos cambistas. Então, se você começar a olhar, analisa Jesus desta forma que eu estou lhe dizendo. Quando você lê a Bíblia, quando você meditar na Bíblia, nos Evangelhos, vê os atos de Jesus, quando Jesus estava com seus discípulos, e tente extrair desta passagem a personalidade de Jesus com aqueles que estavam com ele. Por que Jesus fazia isso? Para trazer cura para a alma dos seus discípulos, para que eles pudessem cumprir o chamado, de forma a Jesus dizer para Pedro: depois que você se converter, você vai pastorear uma igreja. Você consegue imaginar isso? Hã? Você consegue imaginar alguém andando com Jesus 3 anos e meio, fez o curso de discipulado 3 anos e meio, intensivo, sem sair, sem perder nenhuma aula, chegar quase para fazer a prova, Jesus olhar para ele e falar assim: depois que você se converter, você vai pastorear uma igreja. Jesus disse para os discípulos assim: depois que você se converter, você vai apacentar os seus irmãos. Amém? Então são coisas que na realidade o pastor está dizendo a vocês que querem ter esse desejo de olhar para a Bíblia, mas não pintar uma Bíblia emocional como muitos pintam, e por isso que uma alma ferida busca somente coisas que venham trazer prazer na sua alma. A alma não gosta de ser modelada. Amém? A alma humana não gosta de ser modelada. E é necessário. Amém? Então olhe Jesus, olhe a psicologia de Jesus quando ele está com seus discípulos e veja se não é esta a reação. Vamos lá. Nessa noite eu quero falar sobre a vida de José, do qual nós estamos aprendendo. A vida de José para nós é um exemplo, haja vista que é um tipo de Jesus. No nascimento de seu filho, ele coloca o nome de Manassés. Deus lhe fez esquecer o sofrimento e a casa de meus pais, ou a casa de meus pais e o sofrimento. Porém, quando o filho nasce, ele coloca o nome do filho daquilo que estava amargurando a sua vida. Então expressa para nós que aquilo nunca saiu da sua mente, por isso ele coloca na vida de seu filho o nome daquilo que aconteceu na sua vida todos aqueles anos. Então, José para nós é a figura de Jesus humano Jesus. Haja vista que José sofre as mesmas coisas que Jesus sofreu. José foi traído pelos irmãos, Jesus foi traído pelos irmãos. José foi dado como morto, Jesus também foi dado como morto pelos seus irmãos, porém não davam crédito àquilo que ele dizia. José foi vendido por 30 moedas de prata, Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. José, depois que sobe ao trono, a Bíblia diz que ele abre a porta do celeiro. Jesus, quando ressuscita e sobe aos céus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus abre a porta dos celeiros para que nós pudéssemos viver essa graça plenamente. Então José é a figura de Jesus. Então José tem algumas coisas que nós precisamos entender a respeito da sua vida, porque ninguém que sofre uma vida inteira tem uma alma sadia. Por isso que a minha preocupação quando nós vemos pessoas se convertendo ao Senhor é ter o entendimento. Ninguém que se converte ao Senhor tem uma alma sadia. Anote aí se você estiver anotando. Ninguém que se converte ao Senhor tem uma alma sadia. Toda alma que se converte ao Senhor, ela contém traumas do passado, contém feridas do passado. Então José para nós é a expressão da humanidade pelos traumas que a vida apresenta. Então toda pessoa, como um tipo de José, também tem traumas na vida, contém amarguras da alma e que precisam ser curadas. Por isso que o Senhor nos leva a vida de José a ser extraída coisas para nosso entendimento, e assim bem como a nossa vida em aplicação. Por isso do ensino, ouvir e nós aplicarmos. E diga-se de passagem, como homem falo agora, não é? Como Paulo disse, não falo o Senhor, mas falo eu, não é? Neste momento não falo o Senhor, falo eu.
como é difícil nós aplicarmos isso na nossa vida. Falo eu, pessoa. Por isso que só os valentes entram no reino dos céus. Amém? Tem que fazer força e ser valente para lutar contra uma alma que está enferma e que precisa ser curada. Amém? Então vamos lá. A semana passada nós aprendemos um assunto maravilhoso, que é não usar máscaras. Esta semana nós vamos falar sobre uma vida que é presa ao passado. Então abra sua Bíblia comigo, Gênesis 42, 9. Gênesis 42, 9. Gênesis 42, 9, amém? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, para despertar o sono. 1, 2, 3. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Então, imagine a cena. Os irmãos de José chegam diante dele, não o reconhecem, mas José reconhece seus irmãos. Então José começa a exalar aquilo que estava na sua alma. E quando nós olhamos para o início do verso 9, a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles. Quais sonhos eram esses? Que sonhos relevantes na memória de José, que faz com que ele, olhando para eles, transmita a ideia de 22 anos atrás, tendo 2 sonhos, e desses 2 sonhos, naquele momento que ele estava com seus irmãos, era como se a sua memória vagasse lá no passado, quando ele acorda pela manhã e vai contar os sonhos que ele havia tido de noite. Então, para você ficar inteirado, Gênesis 37, você que está anotando, anote aí, Gênesis 37, era o sonho que José sonhou, que culminou em toda essa tragédia, pode dizer, uma tragédia santa. Gênesis 37, verso 5, se ele trouxe à memória os sonhos, quando estava com seus irmãos, é porque dentro da sua alma, mesmo seu filho nascendo, e ele colocando o nome de Manassés, Deus fez me esquecer da terra, da casa de meus pais e da aflição que passei aqui no Egito. Então o nome é Manassés. Quando ele olha para os seus irmãos, ao olhar os seus irmãos conversando com ele, ele lembrou-se dos sonhos, daquilo que estava no passado. Olha a alma, uma alma que está machucada, ela sempre vai voltar às suas origens. Uma alma ferida que precisa ser curada, sempre vai voltar na causa da sua dor. Passado. Uma alma ferida que precisa ser curada, é uma alma que está voltando sempre ao passado. Viveu todos os anos pela frente, enfrentou barreiras, enfrentou momentos de adversidade, mas o seu passado não sai da mente. Mesmo ele dizendo assim, Deus me fez, irmãos, olha que coisa interessante, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, do sofrimento, mas quando eu olho para os meus irmãos, eu lembro do passado. Vamos lá, Gênesis 37, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos,
Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Olha o primeiro sonho. O primeiro sonho é, eles estavam no campo, todos tinham feixes nas mãos. Os irmãos, desde o primogênito até o penúltimo, tinha feixe nas mãos. E os feixes dos irmãos, quando José estava com seu feixe na frente, todos eles se curvavam diante do feixe de José. Olha só. Aí a Bíblia diz assim: e sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Primeiro ele sonha o sonho que os feixes se curvavam diante dele, que eram dos irmãos. Agora, o sonho que ele teve na sequência foi um sonho mais forte do que o primeiro, porque ele coloca agora no sonho que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Então o pai Jacó, sabendo de sonhos, haja vista que nós conhecemos a história de Jacó. Jacó foi alguém que sonhou um sonho profético, e o sonho profético se cumpriu na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que os irmãos odiavam José, porém Jacó guardava no coração. Aleluia. Aqui vai uma revelação maravilhosa. Olha só, quem é espiritual quando é acometido de uma surpresa de alguém que Deus revelou, ou seja, alguém chega para ele e diz assim: olha, Deus me deu um sonho. Aquele que tem revelação guarda no coração. Quem não tem vai falar assim: imagina, dá uma olhada, vê se tem condição de ser aquilo que está falando. Está entendendo? Mas o espiritual guarda no coração. Aleluia! Eita Deus, aleluia, aleluia. Eu não sei se você já encontrou um sonhador por caminho, amém? Mas seja espiritual quando ouvir este sonhador, aleluia. Eita glória, aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus revela alguém, e esse alguém leva uma vida íntegra no Senhor, e sabe quem é o Senhor na sua vida, quando esta pessoa lhe contar um sonho, guarde no coração, amém? Porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Os irmãos odiaram, porque nunca tiveram uma experiência espiritual, mas Jacó, que teve uma experiência espiritual, ele disse assim: eu sei que Deus revela sonhos às pessoas, por isso ele guardava no coração, aleluia, amém? Então olha só, o sonho que José sonhou era os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele, e o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante de José. Então logo nós entendemos que quando José estava com seus irmãos, ele traz à memória o passado. Por quê? Porque uma coisa é você ser amado por aquilo que conta, a outra coisa é ser odiado por aquilo que fala. Vou repetir. Uma alma, ela se fere, uma alma, ela pode se ferir por causa de zombarias, de críticas, por causa de descrença. Uma alma pode se ferir por causa das perseguições. Talvez você já ouviu a palavra assim, já estou calejado já. Quando acontece qualquer coisa, de forma esta pessoa enfrentar uma oposição, a pessoa diz assim: já estou até calejado nisso. Mas esse calejar, na realidade,
demonstra que a dor será maior quando for tirar o calo. Está entendendo? Então preste atenção. Quando José contou os sonhos a seus irmãos, quando José transmitiu o sonho, imagine o pai sentado na mesa com os filhos para almoçar ou tomar café de manhã, e José, ele dizer: olha, esta noite eu tive um sonho. Que sonho, José? Eu sonhei que nós estávamos no campo, e vocês com 11 feixes, se curvava diante do meu feixe, que era maior que os seus. Ah, José, este foi o sonho que Deus falou para você, José? Você acha que você vai ser maior do que nós, José? Ó, José passa a enfrentar afronta por aquilo que ele dizia. Uma alma se fere por aquilo que se alimenta. Uma alma pode se ferir por aquilo que se alimenta. Uma alma pode se ferir pela oposição levantada. Muitas pessoas que sofrem oposições desde pequeno, eles serão confrontados na sua alma a confiar em pessoas no futuro. Por quê? Porque lá no futuro, esta pessoa vai lembrar do que aconteceu lá atrás. Quando uma criança, e essa criança está fazendo qualquer coisa, os pais dizem assim: cala a boca, fica quieto, não mandei você falar. Cresce com traumas, que lá na frente ele vai ficar com medo de dar a sua opinião. Traumas. Traumas quando alguém maltrata-o perante outras pessoas. Esta pessoa tem probabilidade de ser alguém tímido, que tenha vergonha de se expor diante de pessoas. Então olha só, José, revelando os sonhos que tinha tido com seus irmãos, e consequentemente revelando os sonhos que teve com seu pai, sua mãe e seus irmãos, e houve uma afronta, José grava no coração aquela afronta, de forma a desencadear depois de muitos anos, um sentimento quando olha pelos seus irmãos. Quando ele olhou para os irmãos, ele não viu seus irmãos, ele se lembrou dos sonhos passado. E aqui nessa noite eu quero falar um pouco sobre passado. Existem pessoas que não conseguem viver um presente por causa do seu passado. Tudo o que faz na vida presente é lembrar o passado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos: lembranças negativas do passado bloqueiam o presente. Existem pessoas que são pessoas carismáticas e amáveis demais, mas em determinados momentos da vida também se tornam pessoas insuportáveis demais. Existem pessoas que eles vão de picos de instabilidade emocional. Picos de instabilidade emocional. Por quê? Porque está bem, de repente tudo está mal. Por quê? Porque na sua alma que está ferida, a sua alma que precisa de cura, lembra do quê? Naquilo que ouviu lá atrás. Naquilo que ouviu há anos atrás. Existem pessoas que trazem na memória, quase que diariamente, lembranças do que o professor de ciências disse. Não é? Do que o professor de matemática disse. Existem pessoas, olha só, irmãos, isso aqui é para a cura da alma, que é o que nós estamos falando. E para curar a alma tem que ser exposto à realidade. Existem pessoas que traz à memória da alma ferida e machucada coisas que aconteceram lá atrás. Palavras que vieram lá de trás. Momentos da vida que vieram lá de trás. Então, um passado que está machucando a alma, e por machucar a alma, não consegue viver o presente porque há um bloqueio. Há um bloqueio. Quantos pais que são
pais doentes na alma porque foram filhos que foi adoecido na alma com o passado. Quantas mães que são mães que estão doentes na alma e bloqueados na alma, porque lá atrás foram pessoas que foram machucados, talvez até de uma forma sem querer. Olha só, quando confrontado demasiadamente e leva este confronto a ser vivido consequências físicas, marca-se terrivelmente a alma para o mal. Porém, quando nós não somos disciplinados quando criança, nos tornamos adultos insaciáveis no futuro. Quer ver? Quantas pessoas nos dias de hoje que não sabem ouvir não? Porque quando criança, o pai e a mãe deixavam fazer tudo. Vai na casa da pessoa, tira o fio da tomada, liga a lâmpada, sobe na cadeira, sobe na mesa, vai beber água, mexe no quarto, pega os carrinhos do filho e faz isso, aquilo, outro. E o pai com a mãe não fala nada. O filho não sabe ouvir não. Já percebeu aquelas crianças que está nas lojas e de repente ela quer alguma coisa e se lança no chão, eu quero, ai, meu Deus, a minha veia chega a purular dentro de mim, meu Deus do céu, não é? Não, eu quero, e esbraveja, e chacoalha o corpo, e aquele negócio todo, e o pai lá, e a mãe lá, calma filhinho, papai não tem dinheiro, filhinho, e a criança desmontando a loja, não é? Pode ter certeza, será um adulto insaciável no futuro, será um adulto chato no futuro, com doenças crônicas na alma, que não vai parar em serviço, que não vai parar em ciclos de relacionamento. Por quê? Porque foram pessoas que não foram disciplinados na alma quando criança. Por isso que eu digo, todas as pessoas que ingressam no Evangelho precisam tratar de uma alma enferma. Olha, então, se não disciplinar uma alma, seja por um lado, ou seja por o outro lado, não houver disciplina, quando no futuro carregará traumas terríveis, que vai bloquear o presente da pessoa e vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada, uma pessoa insuportável, uma pessoa que não vai dar prazer de estar próximo, porque é uma pessoa que não inspira confiança de uma amizade saudável. Aí nasce na mente, nunca ninguém gostou de mim, desde criança. Olha, não é? Toda a vida foi assim, sempre assim. Doença na alma, não consegue ter o sentido da alegria. Meu irmão, olha só, a nossa vida, ela é tão maravilhosa de ser vivida, irmãos. A nossa vida é tão maravilhosa a ser vivida. Eu começo a observar pessoas que são curadas na alma. Pessoas que são curadas são pessoas que dá prazer estar próximo. Olha, por quê? Porque não há bloqueio na sua mente, não há bloqueio na sua instabilidade emocional. Ele é estável aonde está, em qualquer ambiente. Qualquer ambiente é um ambiente estável, é um ambiente feliz. Ele curte o momento, ele curte aquele momento. Se é uma festa, ele curte aquela festa. Se é um aniversário, ele curte o aniversário. Se é um encontro de família, ele curte o encontro de família. Agora, já viu doente na alma? Aonde ele está, ele arruma rolo. Ai, pessoa nem olhando a mim. Observa para você ver, pessoas que não são pessoas saudáveis na alma, estão doentes na alma. E que ingressam no corpo de Cristo. E que estão ingressados no corpo de Cristo.
Pessoas que estão no ambiente, mas não desfrutam do ambiente. Pessoas que pagam uma viagem um ano inteiro, ó. Pessoa economiza o ano inteiro, vai ao casal, economiza. Quando vai viajar, arruma rolo. Que terrível a vida assim. Por quê? Porque tem uma doença na alma. Precisa ser tratado, porque sempre vai trazer à mente aquele mal do passado. Pessoa não consegue viver o presente. Olha, José, quando ele olha para os seus irmãos, em vez de curtir os irmãos que estavam indo, porque o sonho tinha acontecido, não, ele guarda aquele negócio para dentro dele, responde asperamente a seus irmãos. Um verso antes diz, o verso 7 diz, que ele respondeu asperamente a seus irmãos. Agora ele entra no passado com sonhos. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, o passado tem que ficar para trás, apagado, macetado, exterminado, de preferência abrir uma cova e enterrar, irmão, o passado, porque senão é uma vida desprezível no presente, não consegue ter alegria no presente. Eu vou também dizer, uma outra enfermidade na sequência, suspeitar mal, ó, é enfermidade na alma, que é o da sequência. Mas olha só, voltar ao passado. Então o passado bloqueia o presente. O passado tem poder de bloquear. Ó, é a mesma coisa assim, ó. Uma pessoa que está indo com o carro, pá, de repente, lá na frente tem uma árvore que bloqueia. Pum, para. Parou. Não tem como passar, por quê? Porque tem um bloqueio. Está bloqueada a estrada. Não tem como passar. Uma pessoa que tem problema de enfermidade na alma, ele não consegue desfrutar do presente. Não consegue ser uma pessoa que venha desfrutar do presente. Olha só, uma pessoa que impede o perdão, olha o que a Bíblia vai dizer para nós em Isaías 43, verso 25, irmãos, olha só que coisa, eu não estou falando de um ser humano como nós, olha que interessante. Então, nós seres humanos, podemos nos gabar assim, eu sou homem, eu não consigo perdoar, sou homem, quantas pessoas que eu já ouvi, eu sou homem, eu não consigo, eu sou falho, eu não consigo perdoar, e se gaba nisso e para nisso. Chega no momento de dizer assim, eu sei que eu tenho isso, e eu quero mudar em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Espírito Santo vai me mudar, aleluia, eu sei que Ele vai me dar um entendimento, olha só, entendimento vem através da palavra, quando nós aplicamos a palavra, você viu que os milagres que foram ocorridos na vida dos discípulos, alguns deles foi porque houve uma palavra liberada. Olha só, segundo a tua palavra, eu vou caminhar em cima, Jesus. Não aconteceu o milagre? Aconteceu. Assim somos nós temos que entender assim, alma, você vai ter que ser sujeita à palavra de Deus a partir de agora. A partir de agora, alma, você vai ter que ser sujeita à palavra de Deus. Eu quero ser curado na alma. Agora, olha só, irmãos, olha só. Aqui não é o ser humano falho, como nós falamos assim. Eu sou humano, eu sou falho mesmo. Eu sou falho, eu não vou mudar, eu não consigo mudar. Sou falho. Nós nos apoiamos para, como uma muleta, caminharmos o resto da vida, não tendo paz, tirando a paz dos outros. Olha só. A alma ferida, ela impede o perdão. Ela não é uma alma que está liberada para perdão. Agora olha Deus, que não precisa de nós. Olha o que Ele vai dizer pela boca do profeta Isaías. Olha o entendimento que Deus traz à nação de Israel, que estava indo para um cativeiro. Mesmo estando no cativeiro, Deus não estava deixando o seu povo, mas aquele cativeiro era para que aquele povo que estava em pecado mudasse a sua conduta em cima da palavra de Deus.
É isso que Deus transmite a nós. Deus, Ele não quer nos matar no cativeiro, Ele quer apenas mudar o entendimento da nossa alma, curar a nossa alma. Aleluia. Eita, aleluia. Ó, então o Deus espiritual, no verso 25 do capítulo 43 de Isaías, olha o que Deus vai dizer: eu mesmo sou o que paga as tuas transgressões por amor de mim. Ó, primeira parte, Deus está dizendo assim: eu sou o Deus que apaga as suas transgressões, não é por amor a você, é por amor a mim. Quem libera perdão não ama a pessoa, ama a si mesmo. Está entendendo? Quem libera o perdão não ama a pessoa. Aquele amor meloso do Fábio Júnior, não é? Aquele amor meloso, e põe lá a canção do Chitãozinho e Chororó, e chora a amargura daquele que foi embora, não é? Não, presta atenção. Quando uma pessoa libera o perdão, quando uma pessoa perdoa, quando uma pessoa quer limpar a sua alma, e ela fala assim: eu te perdoo, mas não é porque eu amo muito você não, viu? É porque eu me amo. Aleluia. Está entendendo? Está aqui, Deus está dizendo para nós, irmão, isso aqui é Deus falando, não é nós. Isso aqui é Deus, irmão, que não precisa de nós para nada. Isso é Deus que não precisa de nós, aleluia. Ele falou assim: sou eu que apago as transgressões de vocês por amor a mim. Ai, meu Deus do céu, aleluia. É porque eu me amo que eu vou perdoar vocês, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E quantas vezes a pessoa fala assim: eu não amo aquela pessoa. Mas não é para você amar a pessoa, é para você se amar. É para nós se amarmos. Olhar no espelho e falar assim, ó. E você já percebeu que quando nós temos alguma culpa no cartório, você fala assim: seu salafrário, cafajeste, não é? E você olha no espelho e fala assim: você, rapaz, toma jeito nessa cara sua. Não é? Mas você já viu quando você faz alguma coisa boa, que você sente assim, aquele ufa, não é? Você fala assim: rapaz, gostei de você hoje, hein? Ó, parabéns. Entendendo? Ou seja, é você se amando. Você se amar não é se produzir, você se amar não é se arrumar, você se amar não é se cuidar, você se amar é perdoar. Se amar não é se emperequetar: eu vou passar perfume porque eu me amo, eu gosto de mim. Gosta nada, por dentro está feio. Você já percebeu que nós gastamos um tempo enorme nos arrumando para vir para o culto? Já percebeu? Você já percebeu que nós passamos horas e horas nos arrumando para vir no culto? Hã? E como que vem no culto? Seu tranqueira, mundiça. Entendendo? Olha só, se nós deixássemos esta embalagem da forma mais simples, mas ficasse lá uma hora falando assim: Senhor, me perdoa. Ai, meu Deus do céu. Ai. Se eu parasse de ficar olhando no espelho e falasse assim: nossa, sua gravata torta, rapaz, coloca a cinta, o sapato tem que comprar outro, não é? Se eu parasse mais para antes do culto começar: Senhor, tenha misericórdia dessa pobre matéria. Eu estou indo para a tua casa, eu preciso da tua presença, da tua palavra, eu preciso do teu cuidado, eu preciso do teu toque. Meu Deus do céu, a nossa reunião seria diferente. Seria diferente as nossas reuniões. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Nós precisamos de cura na alma. Deus dizendo para si, Isaías, diga ao meu povo que eu perdoo eles por amor a mim. Agora olha só o que Deus vai falar para Isaías. Deus vai falar assim, ó: e dos teus pecados não lembro mais. Ou seja, presta atenção comigo, presta atenção. Aquele povo estava indo para um cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico havia uma palavra liberada de 70 anos. Presta atenção. De 70 anos havia uma palavra liberada que seria o cativeiro de Israel. 70 anos. Deus estava dando esta palavra ao profeta no início do cativeiro. No início. Então, conte comigo, Israel já estava no cativeiro quando chega a leva de Judá depois de alguns anos. Então Israel já estava contando o relógio escatológico, ou o relógio, o cronos de Deus. Ou seja, 70 anos cronometrado. Aqui era o início, então eles estavam indo para o cativeiro. E dá um start quando Israel pisa no cativeiro. Depois de alguns anos que Judá vai, porque também pela desobediência e pelo caminho tortuoso foi levado. O que sustentava Judá nas terras ainda eram reis que temiam a Deus e que não levavam o povo para a idolatria. Olha só. Então Israel já estava no cativeiro. Esta palavra de Isaías vai para o povo de Judá, em que havia uma palavra liberada de 70 anos. Então olha só, Deus disse: eu perdoo vocês por amor a mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Ó, aí o povo sai do cativeiro, o povo saindo do cativeiro volta para as suas terras, e nas suas terras havia a palavra de Deus assim, ó: eu não vou lembrar do passado. Ó, está entendendo? Se Deus, irmão, se Deus que é espírito, Deus não tem sentimento. Se Deus que é espírito liberou uma palavra em cima daquilo que faz mal para nós, porque ele nos desconecta de Deus, Deus é espírito. E Deus diz assim: eu não recordarei do passado. Olha só, e Deus não tem alma. Agora, por que ele disse isso? Porque Deus quer mostrar para nós que a lembrança do passado não resolvido traz terríveis agravos para uma vida. Aleluia. Uma pessoa que carrega dentro de si o trauma do passado e todas as vezes é martirizado por causa do passado. Você imagina Deus, irmãos? Você imagina Deus, ó, sai, porque a palavra é 70 anos, vocês estão saindo do cativeiro, vocês não estão mais no cativeiro, sai, mas nunca esqueça, lembrei daquele dia, viu? Eu estou lembrando daquele dia. Vai, mas se fizer, o pau vai comer. Está entendendo? Não pense que Deus ficou lançando em rosto a nação. Não, porque a nação está aí. Implanta idolatria em Israel hoje. Nananina não. Idolatria em Israel? Nananina não. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a lição. Por isso que Deus não precisa ficar lembrando. Porque por isso que Deus não precisa voltar no passado. Porque o passado martiriza, irmãos. Você imagina Deus, ó, a nação vivendo e Deus amargurando o passado. Vocês me trocaram. Vocês me trocaram. Eu estou lembrando aqui, ó. Está lá o altar de Baal. Eu estou vendo o altar de Baal lá. Vocês estavam lá. Não. Deus
não lembrava mais dos pecados da nação. Por quê? Porque a lembrança daquilo que me fez mal lá atrás, na minha alma, bloqueia o meu presente. Tem pessoas que têm todos os motivos para ser a pessoa mais feliz do mundo, mas por causa da enfermidade na alma, não é feliz. Por quê? Porque o pecado bloqueia. A palavra que eu tenho em cima disso é: ame-se. Aí eu concordo em você dizer assim: eu me amo. Não um amor emotivo. Tem pessoas que falam assim, que escreve lá: eu me amo, porque não tem ninguém que ame. Então coloca lá para jogar na cara. Está entendendo como funciona? Funciona assim. Quando você vê assim, ou uma pessoa dizendo assim: eu amo os meus filhos. Alguma coisa tem ali, tem um ninho de cobra ali. Tem na alma, tem alguma coisa que precisa ser sarado. Está entendendo? Eu amo a minha amiga. Peraí, está errado. Não, eu me amo, de forma a sujeitar a minha amiga quando ela pecar contra mim. Está entendendo? É aqui o segredo. Deus diz assim: eu não me lembro mais do passado. Não me lembro mais. Aleluia. Ericanda orevasso. Eu não me lembro mais do passado. Depois, o passado impede a alegria. O passado ruim pode causar muitas tristezas e desgosto. O passado impede a harmonia. Tem pessoas que lembram da situação que causou ira, frustração, volta a sentir a mesma sensação. Uma pessoa, você pode ver, uma mulher ou um homem que tem ciúme demasiado. Doença na alma. Doença na alma. O que é o ciúmes? Ciúmes é uma enfermidade que a pessoa tem na alma, que tudo que ela tem é propriedade dela. Ninguém pode olhar, pegar, conversar, falar. Isso é ciúme. Ciúme é um registro em cartório que aquilo ali pertence àquela pessoa. Isso é ciúme. Você pode observar, quando o ciúme é desacerbado, é um ciúme descontrolável, é um ciúme que é insaciável, ninguém pode olhar para o bonito ou para a bonita. Não pode. Se está no trânsito, está no trânsito, o cara pode ser careca, barrigudo, banguela, feio, cheio de ruga, vesgo dos olhos. Ele pode ser estou falando com causa própria, já cuidei de pessoas de idade, que a velhinha tinha ciúme do velhinho, e o velhinho pegava a charrete, e a mulher ficava enciumada que ele ia de charrete. Está vendo? Um ciúme descontrolável, tem certidão de compra, e ninguém pode usufruir, ninguém pode olhar, ninguém pode ter certeza, é uma alma que está enferma. Uma alma enferma no trabalho, sempre sofreu com rejeição. Tudo que ele era na empresa era apenas ajudante do ajudante. Aí o patrão olha para ele e fala assim: rapaz, gostei de você vai deixar de ser ajudante do ajudante, você vai passar a ser ajudante. Irmão, uma pessoa que viveu a vida inteira sendo ajudante do ajudante, quando ele sobe no cargo de ajudante, ele vai sempre querer tirar, a oportunidade do ajudante dele crescer. Ciúme. Se tem uma mesa, aquela mesa é do bonito. Por quê? Porque ele sempre queria estar numa mesa sentadinho ali, batendo máquina datilografar. Não é mais, agora é computador. Se ele tem a sua mesa, aquilo ali é ciúme. Eu não posso tocar. Doença na alma. Então olha só, as frustrações
bloqueiam o presente da pessoa. Por quê? Porque podia muito bem, olha só, o ajudante do ajudante podia muito bem se empenhar para ser um profissional e ter 2 ajudantes à sua disposição. Ele se preocupa em não deixar o ajudante dele crescer por causa do trauma que ele tem na alma. Não, eu sempre fui ajudante de ajudante, eu sempre fui ajudante de ajudante. Não, isso não pode acontecer. Espera aí, eu vou me empenhar para ser um profissional e eu vou ter 2 ajudantes do meu lado. Você está entendendo? Agora olha só, quando se converte vem para a igreja. Quando se converte vem para... Por isso que eu estou falando. Quando uma pessoa passa pela libertação e depois da libertação essa pessoa tem que disciplinar a sua alma, se não disciplinar, é o que nós vemos comum no meio do povo de Deus. Não é? Não pode. Não pode. É muito difícil nos dias de hoje você elogiar alguém. É difícil demais você elogiar alguém. É difícil demais você dizer assim, puxa, fulano de tal, de parabéns. Como é difícil. Por quê? Porque tem a doença que está instaurada na alma de algumas pessoas. Que isso tem que passar por cura. Porque sempre lembrou do passado, nunca tive oportunidade, agora que eu tenho, a pessoa quer também ter. Amados, em nome do Senhor Jesus, entenda, nós precisamos ser curados na alma, para desfrutar da plenitude, da glória de Deus nessa terra, aleluia. Quantas pessoas que perdem a bênção no culto, irmão, quantas pessoas que estão ali, naquele culto fervoroso, naquele culto onde tem uma palavra, onde tem uma pessoa, não, mas eu tenho uma doença na alma, só porque eu vi tal coisa, lembrei do passado, perdi a harmonia, perdi o sentido, perdi o culto. Não, irmão, em nome do Senhor Jesus, o que Deus está fazendo nas nossas vidas, vai tocar outras pessoas através de você, aleluia. E se nós não sermos pessoas curadas, olha só, se nós não curarmos deste mal, os novos convertidos sofrerão penas terríveis da nossa alma doente. Se nós não curarmos a nossa alma, os novos convertidos sofrerão consequências terríveis. Quer ver? Olha, não chega perto daquela pessoa lá não, hein? Aquela pessoa lá. Está entendendo? Mas o que está acontecendo? Aconteceu o quê? Nem queira saber. Nem queira saber. Está entendendo? Doença na alma, é um ciúme excessivo daquilo que está exercendo. Nós precisamos ser curados na alma. Nós precisamos de cura na alma. Como Deus disse, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais, ou seja, pode passar 10, 15, 20, 30, a eternidade, eu não me lembro mais dos seus pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho lindo isso, irmão, que até no chamado para servir Jesus, aconteceu isso, sabia? Jesus vai lá para Filipe e fala assim, Filipe, venha após mim que eu quero fazer você um discípulo. Eu quero discipular você, Filipe. Venha, me segue. Filipe prontamente deixa tudo e vai seguir Jesus. Filipe estava tão irradiante por servir Jesus. Ele estava tão jubiloso. Olha só, irmãos, olha só que maravilhoso. Ele estava tão irradiante por servir Jesus. Ele estava tão prazeroso em servir Jesus. Como o novo convertido é maravilhoso, né, irmão? Eita, meu Deus do céu. Amém? O novo convertido é maravilhoso demais. Filipe estava no começo da fé, é monte, oração, é fogo, é anjo. O novo convertido, fala para você, o novo convertido é benção demais, né, gente? O novo convertido é glória, né? Mas olha só, Filipe estava tão cheio de Jesus, assim no bom sentido, que ele pega e fala assim, eu tenho que ir atrás de mais alguém. Eu vou atrás de Natanael. Vou atrás de Natanael. Natanael é um religioso exemplar. Olha só,
Quantas vezes eu parei para conversar com o Natanael mostrou para mim o livro de escatologia dele, e no livro de escatologia de Natanael, que aguardava o Messias, e diria que o Messias viria impotentado, serias o Messias um homem extraordinário nos seus feitos, iria reger a nossa nação. Eu vou falar para Natanael que eu já encontrei o Messias. Ó, chega Filipe para Natanael, Pai do Senhor Filipe, Pai do Senhor, meu querido, tudo bem? Bom, Filipe, eu vim falar para o seu negócio, achamos o Messias, achamos o Messias, mas ninguém ficou sabendo, ninguém anunciou, o pastor da igreja não falou a respeito do Messias. Ó, mas o pastor no culto não falou a respeito do Messias. Uma pergunta, e eu quero que você me responda na Bíblia: da onde veio esse Messias? O Natanael, se eu não me engano, veio de Nazaré. Está vendo? No meu livro escatológico, diz que não é de Nazaré. E de Nazaré não pode vir coisa boa. Por quê? Porque Nazaré, você sabe, é os nossos irmãos que lá atrás, se enveredaram por caminhos errados, não é? E nós sabemos aí que eles ajuntavam aí a mulher ímpia com o crente, e o crente com a mulher, e depois ali virava aquela farofa toda, e a gente sabe que não vem coisa boa de Nazaré, porque Nazaré tem uma base militar lá. Ó, Filipe só faz assim, ó. Ele tem cura para sua alma, Natanael. Ele tem cura para sua alma, Natanael, que a religião não trouxe para você. Ele tem cura para sua alma. Vem e vê. Eita palavra boa, irmão. Vem e vê. Aleluia, aleluia. Olha que testemunho. Ó, você está falando lá, Jesus, Jesus, Jesus. Ai, mas Jesus é bom, servir Jesus é bom. Eu só posso falar assim, ó, vem e vê. Vem e vê. Irmão, Jesus é bom demais. Jesus é maravilhoso demais. Não é? Ó, agora estava indo Filipe e Natanael, estavam indo em encontro de Jesus. De longe, quando Jesus avista, ó, Jesus de longe, meu discípulo, aquele outro eu não sei quem é, eu não chamei não. Jesus, estou levando uma alma para a igreja. Jesus, estou levando uma alma para ser curada, Jesus, calma, estamos chegando aí. Eita, meu Deus, eu tenho que fazer essas conjecturas assim. Ó, aí Jesus, então tá bom, traz ele aqui, meu filho. Ó, Jesus olha assim e fala assim: Natanael, homem que está na religião e não tem mancha. Ó, não tem mancha. Está na religião, mas não tem mancha nenhuma. Nada desabou na sua fé. Quando Natanael chega, Jesus diz assim: eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Como? Você me viu debaixo da figueira? Sabe meu nome? Viu debaixo da figueira? E eu estava pensando que não vinha nada bom de Nazaré. Olha, a alma ferida, machucada, contaminada, enferma, catalogar pessoas, rotular pessoas, nem conhece a pessoa direito. Olha, irmãos, isso é terrível demais. É uma alma ferida que precisa urgentemente passar pela UTI de Jeová. Catalogar pessoas, nem conversou com a pessoa. Está entendendo? Estava na religião, conhecia tudo, mas catalogava pessoas, colocava codinomes, preceitos.
condenações. Quantas vezes nós nos deparamos, eu estou me incluindo, irmão, olha só que interessante, quantas vezes nós nos deparamos na primeira impressão, fui com a cara dessa pessoa, não sei porquê, mas não fui com a cara, vai com o coração, você está entendendo? Irmãos, isso aqui, humano, esse humus terra aqui, ó, esse humus terra, não fui com a cara da pessoa, ó, há uma ferida, que precisa ser sarado. A religião não oferece nada para ninguém. A religião não oferece nada para ninguém. Nós não podemos estar embrenhados numa religião de tal forma que venhamos dizer assim, eu não preciso de cura. Nós estamos todos os dias sendo tratados pelo Senhor. A nossa alma é o lugar que precisa ser tratado. Estava chegando Natanael, Filipe, Jesus, a minha alegria de trazer uma alma para a igreja, Jesus. A alma já vinha carregada, vou até ver lá, vou ver se é isso mesmo. Mas quando chega na igreja de Jesus, Jesus vai logo tratando a alma. Você me conhece por aquilo que você estudou. Alguém lhe falou, isso que é o perigo, uma alma se contamina por aquilo que uma pessoa diz. Quantas pessoas que estão indo bem, quantas pessoas que estão caminhando bem, mas porque alguém falou alguma coisa em relação àquela pessoa, a pessoa já fala assim, não, agora tem que ficar com o pé atrás, né? Meu irmão, chegue às suas conclusões acerca das pessoas, não vá pela cabeça de ninguém. Não vá pela cabeça de ninguém. Filipe não foi pela cabeça de Natanael, pelo contrário, Filipe levou Natanael até Jesus, para conhecê-lo verdadeiramente e ser liberto da sua alma enferma. É muito frequente nós vermos isso, irmãos, não estou dizendo só na comunidade igreja, que também é necessário, mas lá fora. Você já percebeu como é difícil uma pessoa quando ingressa num trabalho novo? A pessoa está lá com toda a dificuldade no trabalho novo, e aquele trabalho ali exige experiência, aquela pessoa não tem experiência. Aí chega alguém e fala assim, parece que não está levando jeito para coisa não, hein? Acho que não vai dar jeito não, hein? Por quê? Tô direto com ele lá, tô vendo, tá dificultoso. Aí o chefe vai pela cabeça daquele que já está trabalhando há tempo, e demite o coitado. Olha só, em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus, não vá pela mente daquilo que as pessoas pintam. Filipe falou assim, não, mas vamos lá, vamos ver se é verdade, vamos lá, vamos servir ele, vamos seguir ele. Chegou lá, Jesus vai falar assim, Natanael, você é um israelita que não tem mancha na sua índole, e eu te vi debaixo da figueira. Eu conheço a sua vida antes mesmo de você conhecer a minha. Meu Deus! Aleluia! Antes mesmo de você conhecer a minha, eu já conheço a sua, Natanael. Você conheceu a minha por aquilo que diziam a você. Sou de Nazaré e sou o Messias de Israel. Agora olha só que interessante. Como que a alma de Natanael foi sarada para seguir Jesus. Foi sarada para seguir Jesus. Natanael, quando ele ouviu coisas que ele nunca ouviu, ele parou para analisar. Espera aí. Esse daí está demonstrando algo que eu nunca imaginei. Vou parar para ouvi-lo. Aí Jesus fala assim, nossa Natanael, mas tão raso assim, você já mudou de convicção? Eu já sarei a sua alma de tão raso. Então a sua alma de tão raso que eu falei para você, já sarou você? Mas eu vou dizer uma coisa, daqui em diante você vai ver anjos que sobem sobre o Filho do Homem e desce. Aleluia! 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 Irmão, olha só, se Natanael com seus entendimentos a respeito de Jesus, não fosse até Jesus, porque já sabia quem era Jesus,
ele nunca teria sua alma sarada e nunca teria tido experiências que ele nunca imaginou que a religião pudesse proporcionar. É isso que ele faz conosco, que o Senhor faz conosco. O Senhor, Ele sara a nossa alma, e além de sarar a nossa alma, Ele revela coisas profundas. Aleluia! Não perca, em nome de Jesus, não perca o sentido de servir ao Senhor por causa das enfermidades da alma. Não perca o momento de servir ao Senhor por causa das enfermidades da alma. Por quê? Porque o passado é terrível. Viva o presente. Em nome do Senhor Jesus. Não só os irmãos que estão aqui, mas pela internet tem um monte de pessoas que estão aí assistindo. Em nome de Jesus, entenda. Nós precisamos estar acessível a Deus de tal forma que Ele venha sarar a nossa alma, curar a nossa alma. E o passado é terrível. O passado é terrível. Ele tem poder para nos tirar da presença de Deus. O passado tem poder. Olha só, presta atenção. Ai, Jesus é todo poder, Deus é poder. Mas por que desviou? Não sei. A alma é traiçoeira. A alma tem poder para nos tirar da presença de Deus, dos caminhos de Deus. Tem. Nós precisamos ser sarados de tal forma que venhamos fazer como Natanael. Vou lá, vou ser sarado, vou ser curado. Aí Jesus diz assim: ó, Natanael, você vai ver coisas que você nunca imaginou, Natanael. Me segue, Natanael. Você vai ver coisas que você nunca viu na vida. Eu posso dizer para os irmãos, com uma convicção tamanha, de que vale a pena ser tratado todos os dias. Às vezes, nós sentimos tão fracos, que parece que nós imitamos o apóstolo Paulo. Não, eu vou lá e vou falar com Deus, porque esse espinho aqui está demais. Muitas vezes, a humanidade, que somos nós, o humano que somos nós, ao olhar o momento, a nossa alma se engloba nesse momento e fala assim: aqui é seu mundo, viva ele. É isso que a nossa alma faz conosco. Ela nos envolve de tal maneira que ela dá a única opção: olhe só à sua volta e veja como você está vivendo. Esse é o seu ambiente. Esse é o seu ambiente. Por que nós se entristecemos? Irmãos, se nós soubéssemos quem é o nosso Deus, me enquadro nisso. Se nós soubéssemos quem é o nosso Deus, o que esse nosso Deus tem poder para fazer, nós não ficaríamos presos com coisas pequenas. Você já percebeu que a nossa alma, ela só se apega com coisas pequenas, porque é nesse mundo que nós vivemos? É nesse ambiente que nós vivemos. Porque a alma não sabe o que vai acontecer no futuro. A nossa alma não sabe o que vai acontecer no futuro. Sabia? A nossa alma está limitada a viver só esse ambiente. O que nos dá a convicção do futuro é o Espírito de Deus que habita em nós. Jesus muitas vezes se sentiu triste. Jesus muitas vezes, ou todas as vezes que você olhar no texto bíblico e você vê Jesus assim, ó, o evangelista escrevendo de Jesus assim: e Jesus subiu no monte sozinho. E Jesus passou a noite sozinho. A alma tem poder de reclusar uma pessoa. Que é isso. Talvez você já sentiu vontade. Há um tempo atrás, olha só, como que a nossa alma é pegada ao passado. E a nossa alma ela é apegada a esse nível social que nós vivemos.
há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu estava passando um momento tão difícil, não pelo lado de fora, pelo lado de dentro, pelo lado de dentro. E isso que eu estou dizendo a você, de que a alma me leva a só viver esse ambiente, nos entristece, porque aconteceu comigo. Eu estava, dentro de mim, eu estava tão ruim, que eu saí a pé de casa, eu desci a Marechal Rondon, subi lá em cima, subi lá perto da antiga Bovel, que hoje é a Volkswagen ali, subi pela Volkswagen, andando sozinho, recluso, sozinho, ó. Aí a minha alma me levou assim, ó, me levou ao passado. Aonde? Na rua que eu morava, que eu descia de carrinho de rolemã, que eu ia comprar pão, ó, a minha alma me fez voltar lá atrás. Você sabe a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi essa: larga a mão de tudo, larga a mão de tudo, deixa tudo. E nessa firme convicção que a minha alma colocou em mim, doente, foi que eu entendi que eu não posso ser dominado pela alma. Eu não posso ser dominado pela alma. Porque se eu fosse dominado pela alma, esse momento não ia existir. Esse momento só está existindo porque a convicção do Espírito Santo dentro de mim é latente. Teria todos os motivos para deixar de fazer o que faço, porque a minha alma me faz analisar o momento e o ambiente, mas o Espírito de Deus que habita em mim me leva ao lugar excluso para a comunhão do Espírito. E o que eu aprendo é que em todos os momentos Deus permite coisas para moldar e sarar a minha alma. Irmão, eu era uma criança, um jovem, a irmã Lúcia está aqui. Uma vez eu estava empinando de bicicleta, em frente de casa, eu tinha acabado de lavar a bicicleta. A bicicleta é chique, tinha amortecedor, aquele negócio todo. A bicicletona era... Lavei a bicicleta, acabou o freio. Eu fui empinar a bicicleta e caí de costa. Tinha as pessoas que começaram a dar risada. Eu peguei a bicicleta, irmão, eu arrebentei a bicicleta. Eu arrebentei a bicicleta, dobrei no meio. Ainda olhava para cá, estava dando risada aí. Aprenda o que eu vou dizer. Aprenda o que eu vou dizer. E isso eu sei que é algo da minha natureza caída. Hoje, eu observo a minha volta, com o que eu mais sofro diariamente, são com essas coisas. O que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas dizem a meu respeito. E isso Deus permite para curar a minha alma, para ver se eu deixo de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Agora, nós precisamos identificar qual é a doença que nós temos na alma. Eu sou muito medroso. Deus só vai permitir coisas na sua vida para você perder o medo. Pastor, eu sou muito tímido. Deus vai permitir coisas na sua vida que você seja aquele assim, ó. Tá vendo aquela pessoa? Chama ela lá. Aquela pessoa lá, ela pode dar uma resposta para você. Aquela pessoa, ela pode mostrar, não é? A pessoa que é atirada, você pode ter certeza, Deus vai colocar pessoas para parar um pouquinho. Não sei se estão atiradas assim, calma. Pessoas que, não, comigo não, escreveu, não leu, o pau comeu. Calma, espera. Você vai encontrar pessoas que vai tratar a sua alma. E isso não é, olha só, e isso não é algo ruim, é algo bom. Por quê? Porque uma alma curada, uma alma sarada, é uma alma que passou pelo teste e Deus carimbou com o selo de autoridade. Você já percebeu que existem pessoas que fala, nada acontece? Agora você já viu pessoas que falam uma única vez, tudo acontece?
Por quê? Porque passou pelo teste. Está entendendo? Já viu aquela pessoa que quer ser e nunca é? E já viu aquela pessoa que não quer ser, mas sempre é? Porque Deus vasculhou, tratou dentro, tratou o íntimo, e parece que tudo atrai. Amados, servir ao Senhor é muito mais profundo do que nós imaginamos. O Senhor quer tratar nós, além de salvo, porque nós somos salvos. Olha só, nós somos salvos, mas o que há em mim faz mal para mim. Faz mal para mim. E o que faz mal para mim faz mal para Deus. Por isso que Deus, Ele permite para nos moldar. Ele não quer nos matar. Israel foi para o cativeiro. Não porque Deus não falou. Deus falou, mas eles não atentaram. Então Deus levou para tirar deles. Israel não é mais idólatra. No entanto que não creram no Messias. Não creram em Jesus. O que Deus está permitindo nós passarmos, irmãos, é para nos moldar. É para nos moldar. Me incluo nisso porque faço parte do reino. Deus está permitindo coisas na nossa vida para nos moldar. E nós não podemos ficar apenas lamentando o passado, trazendo à memória o passado. Porque o passado, tem um texto em Filipenses, eu quero encerrar hoje, amém, irmãos? Filipenses capítulo 3, abra sua Bíblia, eu já vou encerrar. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, eu não sou perfeito. Você imagine um homem, irmãos, implantador de igreja, um homem que ministrava nos dons espirituais, operava sinais. Ele diz assim: eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, porque ele disse: eu não julgo que eu haja alcançado uma perfeição plena, mas uma coisa eu faço, eu vou esquecendo o passado, para que eu possa viver o presente, porque eu tenho um alvo no futuro. Nós precisamos entender que nós temos um alvo e nós temos que chegar até lá. Se no meio do caminho nós passarmos pelas turbulências que a vida nos apresenta, é porque Deus está nos forjando, está nos moldando. Está nos moldando. Para quando aprovado, as pessoas verem aprovado. Aprovada. E Deus quer usar cada um de nós. Mas em nome de Jesus, não perca o hoje da sua vida. Não perca o agora da sua vida. Viva intensamente, não deixe nada roubar de você. Viva intensamente o propósito de Deus para a sua vida, com uma expectativa de um dia nós nos encontrarmos juntos na eternidade. Aleluia, amém? Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Eu não tenho capacidade de fazer nada, mas a palavra de Deus ela tem. Eu nessa noite, eu recebo essa palavra, dizendo assim para Deus: Deus, se é assim, assim será. Porque eu quero ver o milagre de Deus na minha vida. Como Pedro viu o milagre da multiplicação dos peixes dentro do barco. Porque ele disse: segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. Se você nessa noite, segundo a palavra de Deus, disser, pelas atitudes ao sair desse culto, porque não é uma coisa que nós falamos apenas, é uma coisa que nós vivemos. Que nós vivemos. Sair daqui
dizendo assim: Senhor, se é assim, então eu vou cumprir a tua palavra, só que eu quero ver o milagre na minha vida. Estamos dizendo nessa noite como Pedro: Senhor, seja conforme a tua palavra. Agora, olha só, irmão, o grau de confiança que Pedro estava na palavra. Porque ele disse: eu pesquei a noite inteira. Irmão, você já imaginou das 6 da tarde às 6 da manhã, a noite inteira, com o remo nas mãos, a rede, e não pegaram um único peixe? Aí chega um pela manhã, descalço na beira da praia, manda aí novamente lançar a rede. Você vai lembrar do quê? Do esforço que você fez para pescar a noite inteira e nada apanhar. Como que agora alguém vai dizer: vai lá e joga do lado direito que vai apanhar? Confiança na palavra. Ele disse: segundo a sua palavra eu vou lançar a rede. O que aconteceu? Ele pega o barco novamente, termina de limpar a rede, coloca no barco, pede para um ajudante, dizendo assim: vão comigo. E remar o caminho de volta da noite toda. Senhor, faz tantos anos que eu estou fazendo isso, tantos anos que eu estou igual prego, só tomo na cabeça. Faz tantos anos que só tomo na cabeça. Estou fazendo, parece que nada acontecendo na minha vida. Mas essa noite é diferente, porque tem uma palavra rema. Tem uma palavra rema. Caminhe segundo essa palavra, porque você vai ver o que Pedro viu. Você vai ver o que Pedro viveu. Nós vamos viver o que Pedro viveu, segundo a palavra do Senhor. Eu sei que não vem de mim, mas vem da palavra. E diga: Senhor, se assim é, eu vou fazer conforme a tua palavra. Eu não vou lembrar mais do meu passado. Eu não vou lembrar mais das coisas que traziam para mim. Eu quero um novo na minha vida. Feche seus olhos. Senhor, nós recebemos a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela me traz a direção. Como o Senhor trouxe direção para Pedro. E Pedro, ao ouvir a palavra, ele disse: segundo a tua palavra, faremos isso. Senhor, assim também nós nessa noite, segundo a palavra do Senhor, porque um passado não resolvido é um presente que não vale a pena viver, Senhor. E nós estamos trabalhando, quantas noites trabalhando, Senhor, quantas noites trabalhando, Senhor, e nada nós vemos na nossa vida, mas conforme a tua palavra nós vamos fazer a sua vontade. Conforme a tua palavra nós vamos fazer, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda a apagar da memória o passado, de forma que eu não sinta mais dor ao lembrar daquilo que me aconteceu. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua palavra, nós vamos continuar caminhando na fé, obedecendo a tua palavra e os teus estatutos. Em nome de Jesus, faz florescer em nós como a vara de Arão no deserto. Faz florescer em nós como a vara de Arão no deserto. Nós queremos comer o maná vivo, o pão vivo que caiu do céu na ceia. Senhor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, confirma esta palavra aos corações que nos ouvem nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Saia com essa palavra rema nessa noite. Que Deus vai frutificar na sua vida como a vara de Arão floresceu no deserto. A vara de Arão floresceu no deserto, no lugar aonde era o lugar mais impróprio para florescer. A vara de Arão floresceu com flores e frutos de amendoeiras, amêndoas. Em nome de Jesus, que você veja na sua vida frutificar aquilo que há anos na sua vida você não via frutificar.
que você veja com teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus, convicção que veio pela palavra, amém? Que seja feito conforme a sua fé, em nome de Jesus.